Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. É que aqui em São Paulo, gente, a cidade de São Paulo, tá, como em todo lugar, a campanha para prefeito tá deslanchando. Só que aqui apareceu um candidato, Pablo Marçal, que está destoando, não é? Para além da conta, em relação a como se faz uma campanha. E ele se mostra como um agente provocador somente. A sensação de que ele não está interessado na cidade de São Paulo é muito mais... é algo muito nítido. E a imprensa começou a se preocupar com ele. Por quê? Porque não é só a questão do agente provocador. É que ele tem uma faceta que não está muito bem ajustada para a política. Ele passou da conta. Ele extrapolou a ideia de que ele está para além da conta, porque ele é um sujeito que tem uma condenação na justiça por participar de quadrilha, por participar de roubo a partir de mecanismos de internet. Então, veja, você pode dizer, mas nossa, mas tem tanto candidato bandido por aí, mais um. Não, pera. Ele não é um acusado. Ele não é um corrupto. Ele é um bandido que participou de uma quadrilha de assaltos e ele foi condenado. Ele foi condenado. 5 anos. Ele respondeu em liberdade. O juiz disse que ele não era alguém importante na quadrilha, mas ele foi condenado, ele pertencia a uma quadrilha. Então, esse tipo de candidato na cidade de São Paulo destoa, porque não é só um agente provocador, é alguém que é do âmbito do banditismo. Não à toa Bolsonaro gosta dele. Bem, a imprensa começou a mostrar, começou a se preocupar. A cidade de São Paulo pode ter, né, já caiu na mão de Celso Pitta, né? Agora, pera lá, um bandidinho condenado, quer dizer, um carinha que sai do campo da cela para... Pera lá. Então, a imprensa está preocupada. Agora, aconteceu uma situação hoje que está deixando as pessoas mais preocupadas. E que é importante para o nosso canal. É importante para nós esse assunto. É que este Pablo Marçal, ele agora começou a receber dinheiro, doações altas, de empresários e de empresários bilionários. E apareceu um já. Melhor dizendo, apareceu 2, que são 2 irmãos.
Eles são simplesmente acionários da Duratex, da Klabin, da Léo Madeireira. São os irmãos Seibel. Poderosíssimos, riquíssimos, bilionários, já fizeram doações para o campo do bolsonarismo. Mas agora eles estão dando dinheiro para um condenado da justiça. Você pode dizer assim para mim, professor, o senhor é a ingenuidade em pessoa, a direita sempre tem bandidos. Não, pera. Estado de São Paulo não é, sabe, uma cidadezinha, é a maior cidade da América Latina. Um cara que é prefeito da cidade de São Paulo e ele vem do banditismo deslavado, é alguma coisa que a gente não imaginou, não pensou. Você pode até... porque, veja, a questão a questão é que esse cara, que é visivelmente um agente provocador e que tem uma condenação na justiça por participar de quadrilha, ele faz a gente pensar em alguma coisa que a gente tem dificuldade de pensar, pelo menos nós, né, da esquerda reflexiva, que é a seguinte questão. Esses dias, o Lula falou que o problema do Brasil são os ricos. E a gente sempre condenou esse tipo de fala, não é? Por quê? Porque a gente vai pelo âmbito, né, da sociologia, da filosofia, e nós sabemos muito bem, como Marx ensinou no Capital, que o capitalismo não é uma questão de ganância, não é uma questão moral. Ele é um sistema de produção onde o mercado capitalista não produz sapato ou arroz, ele produz o aumento do capital. De modo que quando você quer entender o capitalismo, você não tem que fazer julgamento moral, você tem que entender esse mecanismo. E a gente vive ensinando isso aqui, olha, não é para fazer julgamento moral, não é para entrar para a questão moral, porque senão você nubla o entendimento do capitalismo. E muitas vezes o Lula ou outros deixam de lado isso e vão para o campo moral, porque o campo moral é o campo no qual a política tem, digamos assim, tem apelo para a classe média e às vezes até para os outros setores sociais que seguem a classe média, dado que a classe média tem uma grande influência nos jornais. E hoje aparece isso e a gente não consegue não fazer julgamento moral. Por quê? Porque, veja, esses empresários, o Seibel, eles têm vários candidatos à direita. Eles podem dar dinheiro pro Nunes. Eles podem dar dinheiro pro Datena. Eles podem dar dinheiro pra Batata Liberal, mas por que não? Tem vários candidatos no campo, mas eles escolhem no campo da direita um bandido. E aí você fica sabendo pelos jornais que a campanha do Marçal está sendo dirigida por um tal de Sabará que tem ligação com o Seibel. E aí você fala assim, não, pera. Quer dizer que uma parte da burguesia paulistana já não quer mais que um candidato de direita ganhe. Ela quer que um bandido de direita ganhe, ou melhor dizendo, ela quer que um bandido ganhe. E aí você fala, caramba, então nós vamos ter que de vez em quando, né? De vez em quando nós vamos ter que ouvir coisas como essa que o Lula fala, o problema do Brasil são os ricos.
problema do Brasil não é a má distribuição de riqueza, como nós aqui do canal falamos. O problema do Brasil não é um capitalismo completamente desbaratinado. Não, o problema do Brasil são os ricos. Essa fala a gente nunca endossou. E, no entanto, agora ela parece pertinente, né? Porque os ricos parece que não estão mais interessados em apoiar a extrema-direita. Eles estão interessados em apoiar alguém que seja do âmbito do banditismo puro e simples. Em outras palavras, eles não querem mais ter o controle político da Prefeitura de São Paulo. Eles querem ter o controle da pessoa do prefeito. Eles querem ter o cara na mão, para além da política. Simplesmente porque um cara desse, né, cai na mão de qualquer um. Ele é uma pessoa muito frágil. Um cara que tem uma condenação como ele teve por participar de quadrilha é um sujeito muito frágil. Ele fica na mão de qualquer um. E aí, alguns empresários muito ricos falaram: pera lá, isso que é bom. Não vamos fazer mediação política com direita, não. Vamos pegar um cara né, que é bem bandido mesmo, que, portanto, a gente manipula do jeito que a gente quiser, porque é um sujeito que completamente frágil diante da justiça. E aí a fala do Lula, o problema do Brasil são os ricos, passa a contar. E a gente fica apavorado, né? A gente fica apavorado. Porque você começa a viver uma situação que a gente achava que... Porque Bolsonaro, né? Bolsonaro é uma desgraça. Mas ele foi deputado durante 30 anos. Agora, e esse? Cara não é nada. Ele é apenas um cara que foi condenado por conta de que pertencia à quadrilha. E ele é um agente provocador. E ele não pode ser independente em hipótese alguma, porque é um cara frágil e que está recebendo dinheiro de bilionários, que por sua vez não são quaisquer bilionários, são os acionistas de Duratex, de Klabin, de grandes empresas dentro de conglomerados poderosos. É como se a burguesia estivesse realmente dizendo: chega de política, chega de apoiar a direita, chega de dar dinheiro para Salles. Não, vamos pegar um cara saído da cadeia mesmo, sabe? Vamos pegar ele, que aí a gente não tem mais que ficar discutindo. É só mandar o cara fazer. Porque um cara desse faz qualquer coisa, ele não tem possibilidade de sobreviver na política. Ele tem uma fragilidade imensa. Não é mais uma questão de direita e esquerda, gente. É uma questão de que há empresários bilionários de grandes empresas que querem que a prefeitura esteja na mão de um bandido. De um bandido que é um bandidinho, não é um bandidão, sabe? É um corrupto de família tradicional como Paulo Maluf. Não, é um Zé Ninguém, é um nada. É um nada. E a gente sabe perfeitamente que quando o cara é um nada, meu amigo, quando o cara é um nada, aí tá o perigo. O perigo não é ele ser de direita, ser corrupto, não, o problema é ele ser um nada. É um cara que estava numa quadrilha e nem para ser o chefe de quadrilha, ele era secundário na quadrilha, tanto é que a pena dele foi 5 anos. Um cara desse, meu amigo, ele não tem absolutamente nenhum
controle sobre o cargo que ele vier a ocupar. O cargo já é vendido, porque ele não tem condição de sobreviver na política. Ele é de uma fragilidade imensa. Então, isso significa que o problema do Brasil são os ricos. Esta frase, que nós tínhamos todo um cuidado de não pronunciar, agora ela vai ter que ser pronunciada. Nós vamos ter que, de vez em quando, dar a mão à palmatória. Não é bom isso, gente. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é péssimo. E realmente, olha, esses empresários... E olha, do jeito que vai indo, esses dois irmãos vão atrair mais gente. É. Você veja como que são as coisas, né? Veja como é que são as coisas, né? Quando a gente pensa que o pior já aconteceu, não, quando a gente pensa que o pior já aconteceu, que nada, o pior pode acontecer. Porque um cara desse, com um volume de dinheiro muito grande, e com e com os outros candidatos não demonstrando carisma, um cara desse dá uma zebra, leva a prefeitura. E aí? Quem que põe a rédea no cara? Quem que põe o sino no gato, se o tipo de empresário que está favorecendo o banditismo é do topo do empresariado? O problema do Brasil são os ricos. Era uma frase que a gente não podia endossar. Eu ia até fazer uma crítica ao Lula por conta dessa frase, né? E de repente a gente se dá conta de que em alguns momentos o problema do Brasil são os ricos. Eles não têm nenhuma vergonha de meter a mão no bolso para botar dinheiro num ladrãozinho barato. Caramba, gente. Que coisa, hein? Que coisa. Daqui a pouco a gente volta.